Olá, gente boa! Tudo bem com vocês? Estamos de volta, galera, com mais uma videoaula interessante para vocês. E hoje vamos ver a ferramenta sobre classificar e filtrar. Então, desde já, fortalece aí nosso vídeo com o teu like. E caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e também ative as suas notificações para que o YouTube possa te sinalizar toda vez que nós lançarmos um conteúdo novo. Então, dito isto, vamos planilhar. Galera, tenho certeza que todos nós, algum dia ou algum momento, precisou e vai precisar fazer uma classificação melhor desses dados. Por exemplo, aqui eu estou vendo o vendedor de forma meio embaralhada. Mesma coisa, processador, valor, quantidade, total. Digamos que eu queira ver o vendedor em ordem alfabética. O que eu faço? Eu clico apenas na célula que pertence ao vendedor. Nesse caso aqui, qualquer uma, tá? Qualquer uma. Após clicar, classificar e filtrar, eu quero ver aqui de A a Z, em ordem alfabética. Quando eu clico, olha só o que vai acontecer. Tudo ele foi organizado. Estou vendo aqui agora ó, a venda do vendedor de forma que em ordem alfabética. A mesma coisa se eu quisesse ver de Z a A, por exemplo. Quando eu clico de Z a A, então ele pega de Pedro até Ana. Se você quiser ver também, por exemplo, por produto, é a mesma lógica. Clico no produto, classificar e filtrar, de A a Z. Então ele vai organizar aqui de A a Z, ou então de Z a A. Opa, como eu cliquei duas células, né? Ele deu aquela mensagem ali. Vou clicar apenas em uma e de Z a A. Então note que os meus dados foi reclassificado como eu solicitei, tá bom? Então é aqui para que serve essa ferramenta. Se fosse numérico, por exemplo, aqui, ó, valor. Então eu quero ver do maior para o menor, por exemplo. Aqui é do menor, no caso. Pronto, eu reorganizei do menor até o maior, sem nenhum problema. Sem nenhum problema, tá bom, pessoal? Então vamos dar a continuidade aqui e ver essa terceira opção, que é a classificação personalizada. Vamos lá. Primeira coisa, é que eu já tinha feito, eu seleciono apenas qualquer célula que pertence a este intervalo. Cliquei nela. Classificar e filtrar, escolha classificação personalizada. Eu vou clicar nela aqui, ó, classificação personalizada. Quando eu clico, gente, por padrão, essa opção aqui, ó, ela já vem marcada, perguntando se os meus dados têm cabeçalho. Nesse caso, ele tem cabeçalho, tá? Olha, observe, caso o teu vinha assim desmarcado, o que vai acontecer aqui? Quando eu classificar, ele entende que o cabeçalho, como eu desmarquei, ele faz parte do conteúdo. Então, o vendedor, se eu for organizar, ele vai para onde? Lá para baixo, porque em ordem alfabética, o vendedor é com letra V, então o V está lá no final. Então, não é isso que eu quero. Ele tem conteúdo, o meu conteúdo aqui, ele tem cabeçalho, ó. Então, meu dado tem cabeçalho. Então, ele desconsidera e a partir dessa linha aqui que ele vai fazer o que? A classificação, tá bom? Então, o que vai acontecer? Feito isso, ele pergunta, você quer classificar como? Vou fazer duas classificações. Primeira coisa, eu vou classificar por vendedor. Vou fazer apenas com um nível, depois vamos colocar mais um, só para você ver. Aqui você quer o quê? De A a Z ou de Z a A? De A a Z. Vamos colocar de A a Z. E vou dar um OK. O que foi que aconteceu aqui, gente? Aconteceu que a coluna de vendedor ele foi organizada em ordem alfabética. Mas note o seguinte. Deixa eu ver se aqui está acontecendo. Nesse caso aqui, ele chegou até a acontecer. Não. Por exemplo, aqui com Pedro já não mais acontece. O que acontece? Veja que Pedro aqui, ó, ele tem uma venda de 1.000, tem uma venda de 3.000, depois cai uma venda de quanto aqui? De 600, depois uma venda de 900, depois uma venda de 2.000. Então não está em ordem. Alguns vendedores, de tanto a gente mexer ali, ele conseguiu ter uma ordem, mas por exemplo, Paulo, 1.000, depois cai para 9.000, depois 7, depois um aqui já é Pedro, né? O que eu quero fazer? Eu quero pegar a venda de cada vendedor e reorganizar de uma forma melhor. Por exemplo, eu quero ver a maior venda, depois a menor venda. Então, além de eu classificar o vendedor depois, eu vou querer ver a venda dele. Eu quero ver a venda dele do maior para o menor. Tem como? Tem como utilizando a classificação personalizada. Então, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou clicar aqui. Note como está essa coluna, tá? Não está organizada do maior para o menor.
Então tá um pouco meio que embaralhado aqui. Tá vendo? Menor, aqui já é um pouco maior que esse já é menor que esse e assim sucessivamente. Então vamos colocar um pouco aqui mais bonito. Clico apenas em uma célula, classificar, classificação personalizada. O que eu vou fazer? Aqui nessa opção eu tenho como adicionar mais um nível. Eu clico nesse nível e chamo quem? Meu total. Depois que eu colocar meu total, eu chamo aqui quem? Do maior para o menor. Quando dá OK, como aqui está classificado, ele vai mexer aqui em quem? Apenas no total. Eu vou dar um OK. Agora o que você vai ver? Ana. Eu tenho a maior venda, a segunda maior venda e a terceira maior venda. Marcela, mesma coisa. Marcela, mesma coisa. Ó. Maior e assim ele vai na ordem. Porque primeiro eu pedi para classificar em ordem alfabética, depois classificar do maior para o menor, de acordo com cada vendedor. Mesma coisa aqui, ó. Paulo, do maior ao menor, e Pedro, do maior para o menor. Então é isso que essa classificação faz. Eu tenho a opção de estar colocando mais níveis se eu quiser, tá bom? Então vai de acordo com a tua necessidade. Eu posso excluir esse nível, se eu quiser posso mudar a ordem, tá bom? Então primeiro vai total, depois em ordem alfabética. Então você pode fazer isso também. Primeiro eu coloquei o maior, depois caso o vendedor aqui ele tenha conseguido uma sequência, ele vai verificar e vai colocar também em ordem alfabética, tá? Então você pode estar brincando com essa ferramenta. Tem outra opção interessante, pessoal. É assim, caso você queira mudar todas as colunas de lugares, então você pode estar mexendo também com a classificação. Como assim? Vamos lá. Digamos que eu quero que o total ele seja o início, número 1. Então o total vai para aqui. Eu quero que o produto ele seja o quinto, então o produto vai lá para o final. A quantidade eu quero que venha primeiro, ou desculpa, a quantidade vai ser para o segundo. O meu valor aqui, ele vai para aqui, para a quarta coluna. E o meu vendedor vai ser a terceira coluna. Então, eu fiz de forma bem aleatória mesmo. Então, ó, primeira, segunda, quarta, quinta e terceira. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora, gente? Vou selecionar o intervalo que pertence, as colunas que pertencem a esse intervalo, que é a coluna B, C, D, E e F, tá? Então, esse intervalo está dentro dessas 5 colunas, tá bom? Depois disso, vou chamar a ferramenta ó, classificar e filtrar, classificação personalizada. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo que eu já fiz aqui, ó. Excluir, excluir. Depois que eu excluir, note que aqui a opção de organização é por coluna. O que eu vou fazer? Clicar aqui em opções. Quando eu clico em opções, ele me pergunta de baixo para cima ou da esquerda para a direita. Eu seleciono a segunda. Quando eu marco a segunda opção, aqui muda para linha. Então eu vou classificar pela linha, tá bom? Que linha é que eu coloquei esses números aqui? Está na linha 5. Então o que eu vou fazer? Depois que eu colocar aqui, vou adicionar um nível. Classificar pela linha 5. Então essa linha aqui é a linha 5. Depois que eu escolher a minha linha 5, eu coloco do menor mesmo para o maior. Vou tirar aqui o zoom para você enxergar melhor. Então 1, 2, 3, 4, 5. Quando dá OK, olha só o que vai acontecer. Ele reorganizou. Então, o que aconteceu? A ordem que eu coloquei o número acima, como os números mudam de lugar, a coluna também as colunas se moveram com ela. Então, tudo foi reorganizado. Aqui sai o total, porque o total é uma fórmula. Era o valor que estava aqui, multiplicado pelo outro. Tá? Como eu perdi essa referência, então, automaticamente ele ficou aqui. Tá? Porque o total era o quê? O total é igual à minha quantidade vezes o valor do meu produto. Então eu tenho aqui o total, tá? Aqui é uma fórmula que tem o total. Deixa eu só recolocar no lugar. Pronto. Mas observe que o que importa aqui é as minhas colunas, elas saíram do lugar e ficou na ordem que estava aqui as numerações. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então você pode também estar fazendo isso. Caso você queira estar mudando diversas colunas de lugar, você numera cada uma e depois faz ali a alteração, que automaticamente a classificação ela também trabalha com a gente dessa forma. Tá bom, pessoal? O vídeo não vai ficar muito longo se eu trabalhasse com filtro. Então, para isso não acontecer,
A gente vai encerrar por aqui e continuar a opção de filtro na próxima vídeo, tá bom? Então hoje ficamos por aqui e aguardo vocês na nossa próxima videoaula, tá bom? Valeu!